Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, aproveitando a grande oportunidade para continuarmos o nosso aprendizado. Hoje nós teremos o nosso amigo Frederico Granadeiro, ele é do Instituto Espírita Casa de Maria, lá de Paulo de Fronten, nosso querido Fred. E ele vai trazer para nós a palestra sobre a lei de amor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos aproveitar esses momentos
né, como sempre, para as nossas reflexões, para as grandes mudanças que precisamos fazer. E como nós vamos, como sempre, vamos dar início à nossa mensagem, né, de harmonização, trazendo para nós uma leitura de Emmanuel, através do livro Fonte Viva. É a lição 163. Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Disse Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, depois dessas palavras, desses ensinamentos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, que sempre nos acompanha. Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, unidos em pensamento e sentimento a Ti. E pedimos que a Tua luz possa espargir por todos os lares, envolvendo, harmonizando, equilibrando a todos nós. Também envolvendo a todo esse nosso planeta, Senhor, com o Teu amor, com esse Teu infinito amor. Envolva-nos para que tenhamos condições de trabalharmos os nossos pensamentos através das palavras do nosso querido irmão, que trará para nós de forma simples, envolvendo nossos corações, para que realmente entendamos o Teu Evangelho, Mestre, a Tua base que trouxeste para nós. Esteja conosco, ampare-nos na noite de hoje. Esteja presente a cada dia de nossas vidas. É muito importante, Senhor, sentirmos a Tua harmonia espiritual, a Tua harmonia divina. Estejam conosco, Mestre, e a todos os bons irmãos também, da Casa da Paz, estejam com todos nós neste momento. Que assim seja. E assim, vamos a mais um ensinamento para todos nós. Um bom estudo para todos. Olá, meus irmãos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja presente entre nós, em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item será a Lei de Amor, item 8, 9 e 10 do Evangelho. E essa mensagem é muito interessante. Kardec traz essa reflexão para todos nós e esse grande ensinamento de que realmente o amor é uma lei e uma lei universal.
Esse amor que foi ensinado por Jesus de uma forma tão maravilhosa. Quando pensamos em Jesus, pensamos justamente na encarnação do amor, na encarnação desse sentimento sublime. Jesus, ele veio para além de nos ensinar a amar, ele veio para vivenciar esse amor. Jesus não apenas nos ensinou com palavras, mas principalmente com atos, com atitudes. Jesus vivenciou esse amor na prática para nos dar o exemplo. Por isso a espiritualidade nos diz que Jesus é o nosso modelo e guia. Guia é aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que mostra o caminho a ser percorrido. E modelo é aquele ao qual nós devemos imitar, aquele ao qual nós devemos realizar as atitudes, nos aproximando cada vez mais deste modelo que foi deixado para nós. E Jesus é esse nosso grande mestre, esse nosso grande sol da humanidade. Ele realmente veio trazer um norte para a nossa vida, para a nossa existência. E diante de todos os ensinamentos maravilhosos que o Mestre deixou para todos nós, humanidade, a gente consegue perceber em todas as passagens, se nós fôssemos resumir, coisa que é impossível, resumir essa grande obra de Jesus, mas se fôssemos tentar tirar ali os principais ensinamentos, as principais orientações de Jesus para todos nós e a humanidade, nós conseguimos observar que realmente o amor, juntamente com a humildade, são a base de todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O amor realmente foi o principal ensinamento que o Mestre nos trouxe para que a gente conseguisse realizar essa nossa transformação íntima, esse nosso crescimento moral e espiritual. Jesus nos deixou essa ferramenta maravilhosa, o amor, como sendo a alavanca que nos dará a condição de alçarmos voos mais altos e maiores em nossa jornada evolutiva. Então nós temos que realmente nos atentar nesse grande sentimento, o sentimento do amor, e não apenas compreender, mas principalmente colocá-lo em prática, pois será realmente a vivência desse sentimento, a vivência desse amor, a prática desse amor que nos possibilitará sairmos de uma condição de inferioridade moral e espiritual para uma situação de crescimento e de paz. E aí a gente observa nesse capítulo, nessa mensagem que Kardec intitulou como sendo a lei de amor, a evolução desse sentimento. É muito interessante que nós observamos que dentro das leis divinas, das leis naturais, tudo acompanha uma ordem, tudo acompanha um progresso. Nós, na verdade, todos nós estamos inseridos num grande processo divino, em um grande processo celestial. Ou seja, tudo que nós observamos à nossa volta foi criado em um determinado momento pelo nosso Pai, pelo nosso Deus Criador. Todos os planetas, a vida em toda a sua plenitude, nós, enquanto espíritos imortais, todos nós fomos criados em algum momento da nossa existência, em algum momento dessa jornada existencial. E diante dessa criação, nós também tivemos a oportunidade de sermos criados, porém, para a evolução. Fomos criados para evoluir. E quando observamos a criação divina, tudo foi criado para evoluir. Toda a sua criação está inserida na lei de progresso, na lei de evolução. Tanto os planetas, quanto os seres, quanto os sentimentos. Não é verdade? Quando pensamos em nós, espíritos imortais, nós fomos criados em um determinado momento simples e ignorantes, porém com o objetivo de alcançarmos a perfeição espiritual, com o objetivo de alcançarmos um estado de pureza espiritual. Então, diante dessa trajetória, desde o momento da nossa criação até o nosso objetivo final, se é que podemos dizer assim, que há um objetivo final, porém temos uma meta, temos um objetivo, temos um sentido para o qual fomos criados, que é para essa perfeição relativa. Porém, diante desse ponto A a esse ponto B, nós temos uma jornada pela frente.
Nós temos todo um processo existencial, não é verdade? E cada um desses processos e cada uma dessas etapas nos garante aprendizado, nos garante evolução, nos garante adquirir ali capacidades, habilidades que vão nos aproximando cada vez mais de nossas metas. Todos nós, fomos criados para esse sentido, do ponto A ao ponto B. Porém, no meio dessa trajetória, a gente decide muitas das vezes, através de nossas escolhas, buscar outros caminhos. E são nesses caminhos que muitas das vezes nós buscamos, que nós nos distanciamos da nossa finalidade ou do nosso objetivo maior. Às vezes nós acabamos nos perdendo um pouco nessa jornada e aí a gente acaba escolhendo algumas situações negativas, algumas situações improdutivas, algumas situações que acabam ali dificultando a nossa jornada, dificultando esse nosso caminhar. E aí nós temos que reparar de novo essa jornada. Quando nós saímos do trilho, nós temos ali que buscar um esclarecimento, buscar um autoconhecimento, buscar a oportunidade de nos despertarmos para retomarmos esse caminho de crescimento e evolução espiritual. Então a vivência diante das leis divinas, diante das leis naturais, nos possibilita alcançarmos esse ponto B, esse objetivo, essa meta, de uma forma talvez mais rápida, mais feliz, menos dolorosa, não é verdade? Porém, em alguns momentos a gente acaba se distanciando através dessas, o que a gente pode chamar, de atalhos da vida, e aí esses atalhos nos possibilitam algum sofrimento, esses atalhos nos possibilitam algumas dores. E aí, para a gente reparar esses sofrimentos, essas dores, nós temos que retomar o caminho que temos que seguir em direção ao nosso Criador, que é através da nossa lapidação íntima, através desse nosso desenvolvimento das nossas habilidades, de nossas capacidades morais e espirituais, justamente através dessa lei de amor. E como nós falamos, tudo dentro da criação divina, ela está presente, ela está inserida nessa lei de progresso, nessa lei de evolução. E aí a gente observa, os planetas, os mundos, eles estão inseridos também nessa lei de progresso, nessa lei de evolução. A doutrina espírita traz para nós que os primeiros planetas habitados são os planetas primitivos, são os mundos primitivos. E após, vem os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e felizes e os mundos celestes, ou mundos divinos, E aí, diante desse processo, desses mundos, também existe ali o processo dos seres que habitam esses mundos. Quando nós fomos criados, simples e ignorantes, nós pertencíamos a esse mundo primitivo. Porém, a partir do momento que a gente se coloca na caminhada, se coloca nessa jornada de aprendizado, de evolução espiritual, de evolução moral, nós vamos desenvolvendo habilidades e capacidades que vão nos possibilitando a mudança íntima, a transformação íntima, para que a gente habite novas capacidades ou qualidades de mundos também. Nós, no planeta Terra, nos encontramos nesse mundo de provas e expiações. É um mundo que se a gente for parar para analisar, ele é muito mais próximo do início do que do nosso objetivo maior. Como dissemos, nós temos os mundos primitivos, provas e expiações, que é a segunda categoria. Estamos indo para a regeneração, ditosos e felizes e mundo celeste. Então a gente observa que essa caminhada é uma caminhada longa, é uma jornada longa de aprendizado, de desenvolvimento, de aprimoramento moral e espiritual. Porém, é uma caminhada possível e é uma caminhada necessária, pois foi para isso que nós fomos criados. Nós hoje estamos habitando um mundo de provas e expiações que, segundo a espiritualidade, nós estamos já realizando essa transição, uma transição para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, segundo a espiritualidade, o mal será bem menor do que nós vivenciamos hoje em dia, porque a característica do mundo de provas e expiações é onde o mal sobrepõe o bem, e no mundo de regeneração, essas expiações, esses males, eles diminuirão. Isso graças à evolução, ao progresso da humanidade, à evolução, ao progresso do ser.
porque o mundo ele evolui diante da evolução daqueles que ali estão também encarnados. O meio influencia os seres e os seres influenciam o meio diretamente, não é verdade? E diante dessa evolução, tudo está inserido nesse progresso, nesse processo de evolução, não é verdade? Os mundos evoluem, as pessoas evoluem, os seres evoluem e também os sentimentos evoluem. A gente observa que, segundo o que a espiritualidade nos narra, que o amor, no início, a gente, quando nós ainda somos muito primitivos, né, imaturos espiritualmente, nós não temos esse amor conforme Jesus veio nos ensinar e nos orientar. Aquele amor dos espíritos puros, o amor dos espíritos celestes. No início, nós temos apenas instintos de autopreservação, instinto de sobrevivência, instinto que nos impulsiona a viver, a nos proteger, a desenvolver algumas habilidades, instintos que nos ajudam, de certa forma, diante do desenvolvimento da nossa inteligência também. Porém, no início, apenas instintos. Daí, esse instinto também vai evoluindo, e esse instinto evolui para sensações. Daí, a gente já começa uma trajetória. Através das sensações, cria-se uma nova possibilidade de nós percebermos o mundo de uma outra forma, de nós percebermos o outro de uma outra forma. E essas sensações também evoluem. Essas sensações evoluem para os sentimentos. Esse é um passo também dentro desse nosso processo de crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Aí sim, nos sentimentos nós temos as capacidades de compreender, de entender um pouco mais nós mesmos, realizando um processo de autoconhecimento e também conhecer o outro, conhecer o nosso semelhante, o nosso próximo, começar a conhecer também o nosso Criador, conhecer a vida, a existência de uma forma mais ampla. É através desses sentimentos, das percepções que nós desenvolvemos dentro desse sentimento. E segundo a espiritualidade, o ápice desse sentimento, a evolução desse sentimento é o amor. O amor não é aquele amor que muitas das vezes nós ouvimos falar, aquele amor que vem da poesia, o amor que vem da música, o amor às vezes um pouco restrito, né? A matéria, um amor mais materializado, um amor mais materialista. Não. Então a espiritualidade vem nos mostrar que a evolução desse amor é justamente por um amor mais sublime, um amor que nos traz um entendimento, que nos traz uma clareza, um amor que nos traz um movimento íntimo, um movimento interno de real transformação, de real mudança, de real busca por interesses superiores e não interesses inferiores e materiais. É a evolução desse amor que um dia alcançaremos para aquele amor universal, conforme coloca Jesus para todos nós. E é justamente esse amor a pedra fundamental da nossa evolução e do nosso progresso espiritual. É justamente esse amor que nos trará a chave dessa nossa renovação, dessa nossa transformação. É esse amor que nos traz essa possibilidade de sairmos dessa condição de espíritos ainda de provas e expiações e nos levará para uma situação de espíritos ditosos, felizes e, quiçá, na nossa jornada, espíritos celestes, pois sabemos que todos os seres da criação divina foram criados iguais, simples e ignorantes, e alcançaram os seus patamares evolutivos graças aos seus esforços, graças ao aproveitamento das experiências e das vivências de cada encarnação. Então, como o nosso próprio Mestre Jesus nos diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nesse momento, Jesus nos traz essa mensagem de que é possível, sim, nós alcançarmos uma perfeição, só que uma perfeição relativa, né? Não que nos aproximaremos de Deus, não é isso que Jesus coloca para a gente, mas que é possível nós alcançarmos uma perfeição relativa. E é justamente essa nossa meta, esse é o nosso sentido da nossa vida, da nossa existência. Buscarmos a cada dia sermos melhores do que nós fomos ontem.
aproveitarmos a cada oportunidade, a cada momento existencial, para que a gente desenvolva essas habilidades e essas capacidades morais e espirituais através dos nossos esforços diários, para que a gente alcance essa evolução moral e espiritual. Então, Jesus, quando ele veio até nós, quando ele encarnou no nosso planeta, Jesus ele veio para trazer essa proposta redentora e revolucionária através do amor. Quando Jesus, naquela época, falou sobre amor, falou sobre amar, muitas estruturas ali ficaram meio que em desequilíbrio, porque os povos da época não tinham ainda ouvido essa percepção, essa interpretação dessa forma do amor conforme Jesus tinha trazido, não é verdade? Então a gente observa que tudo dentro desse processo de evolução, dentro das leis divinas, ocorre em determinada ordem necessária, né, para todos nós. A gente observa que em primeiro momento veio Moisés com os 10 mandamentos divinos, começando a despertar em nós, em humanidade, ali o olhar para essa situação de praticar o bem, de vivenciar o bem. Posteriormente vieram vários outros profetas, vários outros mensageiros enviados por Jesus, enviados por Deus, para trabalhar essa ideia do bem e do amor, de certa forma, nos corações da humanidade. Daí vem Jesus, o nosso Messias, o nosso mestre por excelência. Aliás, foi o único título que Jesus realmente assumiu, né? De mestre, e realmente ele é um grande mestre por excelência. Veio Jesus nos ensinar a vivermos, a vivenciarmos, a praticarmos verdadeiramente esse amor. Então Jesus, naquele momento, encarnado junto de nós, trazendo essa mensagem revolucionária, ele coloca algumas situações práticas desse amor. Jesus fortalece aqueles ensinamentos anteriores dos 10 mandamentos, quando ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus reforça esse ensinamento trazido pelos 10 mandamentos. E aí Jesus, ele dá o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. E diante dessa tríade, né, que Jesus nos mostra, ele pede para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, que a gente ame o próximo, mas ele também pede para que a gente se ame, para que amemos a nós mesmos, ou seja, que nós possamos desenvolver em nós esse amor próprio. Por que Jesus coloca isso para nós? Se pararmos para pensar, não há possibilidade de nós amarmos outra pessoa, de amarmos em outra situação, se nós não desenvolvermos esse amor em primeiro lugar para nós mesmos. Não tem como eu amar outra pessoa se eu não pratico esse amor para mim mesmo em primeiro lugar. Vocês concordam comigo? Então, o primeiro passo que Jesus nos orienta é desenvolvermos esse amor a Deus e desenvolvermos esse amor para conosco mesmo. E como que a gente pode se amar? Amar, em sentido amplo, ele traz diversos significados. Amar significa se cuidar, se respeitar, se honrar. Então a gente pratica esse amor para nós mesmos a partir do momento que a gente se cuida, a partir do momento que a gente entende que nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui habitando esse mundo material, habitando um corpo material, com a possibilidade e com o objetivo de crescermos, de evoluirmos. Então, todas as práticas que nós realizamos que envolva essa nossa meta, que envolva esse nosso objetivo, está diretamente ligada à questão do amor próprio. Tudo aquilo que eu realizo, que seja de acordo, alinhado com esse meu propósito de vida e de existência, é para mim um ato de amor próprio. Quando eu me cuido, quando eu me perdoo, quando eu perdoo o próximo, quando eu pratico no meu dia a dia atos com os meus semelhantes que me auxiliam, que me causam o bem, que proporcionam o bem, eu estou realizando esse amor próprio. E aí, praticando esse amor próprio, desenvolvendo esse auto-amor, praticando esse amar a si mesmo,
eu já começo aí a criar possibilidade de externar isso para o meu próximo, para o meu semelhante. Não é verdade? Então, quando nós estamos preenchidos de um bom sentimento, quando nós estamos preenchidos de boas intenções, de boas capacidades íntimas, nós temos a possibilidade de externar, de multiplicar esse sentimento, de multiplicar essas atitudes, de multiplicar esse bem, levando ele ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E aí Jesus fala para nós: ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, faça ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. Leve ao próximo aquele amor, aquela ajuda, aquele cuidado ao qual você tem consigo mesmo. E aí Jesus traz essa orientação que é muito segura para a nossa jornada e que nos ajuda muito nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Porque muitas das vezes nós nos sentimos um pouco de mãos atadas diante de como nós vamos agir, de como nós vamos colocar esse amor em prática, do que é vivenciar esse amor verdadeiramente. E aí Jesus ele vem e simplifica para a gente, falando o seguinte: faça ao teu próximo o que você gostaria que ele te fizesse. E aí, isso é interessante também, que a gente desenvolva uma percepção do nosso próximo, um olhar mais caridoso, um olhar com mais empatia para o nosso próximo, porque às vezes aquilo que o próximo está precisando não é aquilo que nós estamos precisando no momento. Então é interessante que nós possamos desenvolver essa empatia de olhar para o próximo e perceber o que ele está precisando, como eu posso amá-lo, como eu posso praticar esse amor para com ele, diante das necessidades dele, não das minhas. Não é exteriorizar ao próximo aquilo que é meu de forma negativa ou de forma material, mas sim externar sentimentos positivos, benéficos, que possam auxiliar verdadeiramente o nosso próximo. Então vai mais além. Então fazer ao próximo o que gostaria que ele te fizesse, a gente tem que botar esse olhar no olhar mais transcendente, não um olhar materialista, não um olhar restrito das capacidades apenas materiais. E aí a gente se pergunta, talvez a questão mais difícil seja amar a Deus. E eu também pensava muito dessa forma. Eu me questionava, Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Como eu vou amar a Deus? Deus que é imaterial, Deus que eu não posso ver, que eu não posso tocar, como eu vou amar a Deus? Deus tem tudo, Deus é perfeição absoluta, como eu amo a Deus? E aí, diante dos estudos, diante das pesquisas, os Espíritos nos direcionam para um certo pensamento. Nós temos a possibilidade de amar o Criador através da criatura. Aí mostra para nós a possibilidade de como nós podemos amar o nosso Criador, como nós podemos amar a Deus na prática, não é verdade? Ame o Criador amando a criatura, ame o Criador através da criatura. Ou seja, quando nós olhamos à nossa volta e percebemos que tudo isso à nossa volta é criação divina, tudo isso à nossa volta é a criatura divina, isso já nos dá a possibilidade de compreender melhor de como devemos realizar esse amor a Deus. É justamente através de toda a sua criação. O meio ambiente é a criação divina. Então, quando eu respeito o meio ambiente, quando eu cuido do meio ambiente, quando eu não poluo, quando eu não desmato, quando eu tenho atitudes positivas para com o meio ambiente, eu estou amando a Deus. Quando eu desenvolvo possibilidade de amar os animais, de proteger, de cuidar, de respeitar, eu estou praticando atitudes de amor ao nosso Deus, ao nosso Criador. Quando eu amo o meu próximo, o meu semelhante, que é criatura divina, quando eu pratico atos de ajuda, atos de bem, de auxílio verdadeiro ao meu próximo, ao meu irmão de jornada, de caminhada, eu estou amando a Deus.
quando eu me amo, quando eu pratico amor próprio, quando eu me cuido, me respeito e quando eu busco crescer e evoluir, eu sou criatura divina. Quando eu me amo, eu estou amando a Deus. Então nós temos a possibilidade de amar a Deus através do amor praticado à criatura, à sua criação. Daí a gente consegue observar na prática que temos possibilidade, que temos capacidade de vivenciar essa lei de amor no nosso dia a dia. E aí a gente observa que realmente essa lei é uma lei universal, é uma lei que rege todo o cosmos, todo o universo, todo o planeta, todos os planetas, toda a criação divina, e é uma lei que rege desde o macrocosmo até o microcosmo. É a lei que rege diante de todo esse universo e é uma lei que rege o nosso íntimo, a nossa alma. E todas as vezes que colocamos em prática, através das atitudes, das menores atitudes que seja no nosso dia a dia, nós estamos possibilitando a vivência diante dessa lei de amor. Nós estamos ali vivendo verdadeiramente essa lei de amor. E quando nós embasamos a nossa vida diante da vivência da lei de amor, nós estamos na jornada. Nós estamos caminhando rumo à nossa evolução, ao nosso progresso espiritual. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele traz em sua simplicidade dos seus ensinamentos, profundos, muito profundos, porém simples. Ele deixa bem claro para a gente que o amor é a atitude, é a prática mais importante que devemos realizar para esse nosso processo de crescimento e evolução espiritual. E aí a gente percebe que Jesus coloca para a gente a questão do amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E aí, para a gente fazer um momento de autorreflexão, um momento de autoanálise, para alinhar se realmente nós estamos vivenciando essa lei de amor, eu faço a seguinte pergunta para todos nós refletirmos sinceramente, verdadeiramente, lá no nosso íntimo. Se a gente fosse criar uma escala de 0 a 10, de 0 a 10, quanto nós estamos vivendo verdadeiramente essa lei de amor para o nosso próximo? De 0 a 10, quanto nós estamos praticando verdadeiramente essa lei de amor para o nosso Deus? E de 0 a 10, o quanto nós verdadeiramente estamos praticando esse amor, vivenciando esse amor para nós mesmos. Que possamos refletir, que possamos realizar essa autoanálise, buscar esse autoconhecimento, pois, como Jesus coloca para a gente, o amor é muito importante para essa nossa evolução. E se nós não estamos realizando essa prática, se nós não estamos tendo essa atitude de amor, nós estamos, de certa forma, perdendo tempo diante desse nosso processo de crescimento e evolução espiritual. Então fica essa reflexão. E aí é muito curioso, porque o evangelista João, ele deixa para a gente um dos menores versículos da Bíblia, que ele diz o seguinte: Deus é amor. Olha que interessante essa colocação. É muito interessante porque muitas das vezes a gente diz assim: como estar na presença de Deus? Como vivenciar a presença de Deus? Como nós temos a possibilidade de chamar Deus para a nossa presença ou de nós nos colocarmos na presença de Deus? E aí o evangelista João, ele vem e fala para a gente que Deus é amor. Ou seja, todas as vezes que nós vivenciarmos o amor, todas as vezes que nós tivermos atitudes de amor, com amor, nós estaremos na presença de Deus, porque Deus é amor. Olha quanto é importante isso, como é lindo isso, né? Nosso querido irmão João, ele deixa essa orientação. Então, para nós, quando nós quisermos verdadeiramente estar na presença de Deus, estarmos vivenciando ali juntamente com Deus em nossa vida, basta vivenciarmos o amor. Mas não aquele amor, né, pequeno, aquele amor material, aquele amor ainda restrito. O amor verdadeiro, o amor doação, o amor que é aquele real desejo de vivenciar o bem, de praticar o bem para o nosso próximo. A doutrina espírita mostra para a gente uma condição desse amor muito importante,
que é a prática. A doutrina espírita nos orienta que a caridade, a verdadeira caridade, é esse amor colocado em prática, esse amor colocado em movimento. O dicionário mostra para a gente que amar significa desejar o bem de alguém ou de outrem. Desejar o bem. Porém, a caridade, ela é proporcionar o bem para alguém. Proporcionar o bem, realizar o bem, levar esse bem adiante, né? Causar algo de bom, de produtivo, de positivo na vida de alguém. Então, a nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, ela nos esclarece que a vivência do amor, o amor colocado em prática, o amor colocado em atitudes, o amor sendo realmente trabalhado no nosso íntimo, trabalhado para com o nosso próximo, é a caridade. E segundo os Espíritos, a caridade, conforme Jesus a compreendia, ela é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então a gente vê que esse amor, ele é prático, não é verdade? Benevolência para com todos, ou seja, levar o bem adiante em todas as oportunidades que nós tivermos de praticar esse bem. Todas as oportunidades que nós tivermos para realizar o bem, nós devemos realizar esse bem. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes nós somos muito indulgentes para as nossas imperfeições e somos juízes muito algozes para as imperfeições alheias. Então, a caridade, conforme compreendia Jesus, é indulgência para as imperfeições alheias, compreender, entender, auxiliar naquilo que for possível, não é mesmo? Entender que todos nós estamos nesse processo de evolução, só que cada um está em seu momento diante dessa jornada, mas que todos foram criados iguais e alcançarão o mesmo fim, que é a perfeição e que é a evolução moral e espiritual. E um outro ponto importante é o perdão das ofensas. O perdão, ele é tão importante, tanto para quando a gente doa a alguém, quando a gente perdoa alguém, quando também realizamos esse auto-perdão, ou seja, o perdão para conosco mesmo. Porque quando a gente se perdoa, a gente está entendendo, a gente está compreendendo que nós também estamos nesse processo. Não é passar a mão na nossa cabeça para que a gente continue errando. Porém, é reconhecer que nós estamos em um processo. Porque a culpa, ela na verdade, ela nos atrapalha diante dessa jornada. A culpa é um peso que nos atrapalha de caminhar. É muito melhor quando nós caminhamos sem pesos, não é verdade? Então, benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas é a prática desse amor, é a prática dessa caridade, é a prática dessa lei universal em nossa vida, na vida do nosso semelhante e também colaborando com o planeta ao qual nós estamos inseridos. Todos nós estamos inseridos aonde estamos inseridos, seja no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, no nosso lar, com um propósito, com uma oportunidade, com um objetivo, de nós sermos úteis ali, onde nós fomos plantados por Deus, para que ali a gente consiga desenvolver esse amor, que ali a gente consiga aprender esse amor, que ali a gente consiga praticar esse amor, para que a gente consiga, então, evoluir paulatinamente diante dessa jornada grandiosa que nós temos, essa jornada importante que nós temos, porém, é através dessa vivência, é um aprendizado e prática constante no nosso dia a dia, para que a gente alcance essa salvação, que significa, na verdade, progresso. A espiritualidade fala para a gente que fora da caridade não há salvação, mas que salvação é essa? Salvação, na verdade, é esse progresso espiritual, é esse aprimoramento espiritual. Então, Jesus nos dá essa bênção da oportunidade, desse aprendizado, desse amor, que é para a gente realmente positivar a nossa existência, que é para a gente evoluir, que é para a gente crescer, que é para a gente sair dessa encarnação muito melhores do que quando aqui nós chegamos. E temos todas essas informações, temos todas essas orientações, graças ao nosso Mestre Jesus, graças a essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, e que possamos aproveitar
e irmos desenvolvendo pouco a pouco, até que um dia possamos alcançar o verdadeiro objetivo desse amor, que é o verdadeiro amor fraterno, que é a fraternidade universal. E essa fraternidade universal ela vai ser alcançada justamente através da lapidação desse sentimento, do crescimento e do desenvolvimento desse sentimento dentro de nós, em nosso íntimo e em nosso coração. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade e peço realmente que Deus possa nos inspirar, nos abençoar, para que a gente possa aproveitar ao máximo as oportunidades que temos diariamente em nossas vidas para alcançar esse desenvolvimento dessa habilidade, dessa capacidade de amar que todos nós temos. Todos nós fomos criados por Deus e todos nós trazemos essa centelha desse amor divino em nosso íntimo. Basta que a gente se esforce dia após dia para que a gente aumente essa chama, aumente essa centelha dentro de nós, para que ela realmente tome conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de nossas palavras, que a gente possa irradiar e multiplicar esse amor, esse bem dentro de nós em primeiro lugar, externando assim ao nosso semelhante, que a gente possa fazer o melhor aonde nós fomos plantados, no nosso lar, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa religião, aonde nós estivermos, que esta seja uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução espiritual. Agradeço a oportunidade e nesse momento convido aos irmãos para que juntos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, para que nós possamos realizar a nossa prece e dar por término o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Pai Criador, vós que sois todo infinito amor e bondade, infinita misericórdia, infinito amor. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade da existência, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade da vida, Senhor. Gratidão, meu Pai. Obrigado pela chance de despertarmos a cada dia com o objetivo de nos tornarmos melhores do que nós fomos ontem. E obrigado pelas oportunidades diárias que o Senhor nos oferece de aprendizado e de oportunidade de servir, de sermos mais úteis, Senhor, diante da Tua obra, que é a instalação do bem e da paz, primeiramente dentro de nós e também aos nossos semelhantes. Senhor Deus, obrigado por tudo que nos deste, obrigado por todo amparo e toda luz. Querido Mestre Jesus, divino e amado Mestre, gratidão, Senhor, pelo Seu Evangelho bendito, por todas as orientações, ensinamentos e informações que nos trouxe, a fim de nos auxiliar a dissiparmos as trevas de nosso interior, rumando assim à luz da evolução e do progresso. Obrigado aos nossos queridos guias e mentores espirituais que estão sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, nos inspirando e nos direcionando para um caminho de paz, de amor e de luz. Agradecemos esses mentores amigos por nos auxiliar a realizar as boas escolhas da nossa vida, da nossa existência. Escolhas essas que nos aproximam das virtudes e que nos distanciam das mazelas, dos males que ainda trazemos em nosso íntimo. Muito obrigado e pedimos a Deus que abençoe a todos nós em humanidade, que reine o seu amor, que reine a sua paz, que reine a sua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.